abençoe, irmãos. Amém? Eu queria que em cada cântico, em cada apresentação das pessoas, você sentisse melhor e batesse palma para Cristo. Não é para um homem, mas eles cantam tão bem e a igreja fica parada. Enquanto pode, você tem toda a liberdade, além de glorificar a Deus, mostrar um pouquinho de estímulo que existe dentro de você. Um pouquinho do vinho que Deus te deu. O vinho da palavra do dia, que é a revelação. Isso daí estimula o crente. E nós temos que deixar isso sair para fora, não pode ficar lá dentro, não. O que fica dentro mata. Se ficar lá dentro, mata. Tem que sair. O nervoso tem que sair. Ele não pode ficar lá dentro, senão te dá uma úlcera, te dá um câncer. Fica lá dentro, né? Tem que sair. Você vai saindo também, Satanás. Amém? Então, eu sinto assim que eu vejo as pessoas que cantam tão bem. A igreja, eu sei que está sentindo, mas parece que ela está amarrada. Eu não estou amarrando ninguém, não. Vocês são livres para gritar, para pular. Só que para quem escuta a mensagem que nós escutamos, não é fácil nem para pular. Pula é miúdo, né? Deus te abençoe. Nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 5, do 1º versículo ao 6º. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos mancebos como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Senhor Deus, há muita coisa que as pessoas já pensam a nosso respeito contra mulheres. E principalmente as mulheres. Elas pensam muita coisa, principalmente as desobedientes, as ásperas, as que não permanecem no seu posto de dever. O que pensam elas de um pregador como este? Ajuda-nos, por sua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu vou falar um pouquinho, me veio assim, sobre a igreja, a esposa e a igreja, mas eu quero falar no outro sentido, porque eu vou falar sobre isto. Eu sou seu esposo. Eu sou seu esposo. Eu vou tomar essas palavras de uma coisa contrária. Porque
estas palavras foram usadas pelo profeta no tocante a Kennedy e Jaqueline, no tocante à popularidade, à grandeza de Jaqueline, e que o presidente Kennedy, ele estava ficando para trás, ao ponto de ver a sua esposa ovacionada, todo mundo talvez gritando, não era por causa dele. E conversando com algumas pessoas, ela era tão bem tratada, e o profeta ainda diz que foi no estrangeiro, ele não faz muito, num país estrangeiro, onde eles estavam de visita, ela recebeu tanta honras e louvores que o próprio presidente disse: eu sou seu esposo. Você entendeu? Não foi ele que recebeu. Ao invés das pessoas falarem bem do presidente e ele apresentar: esta é minha esposa, que seria o real, o correto, ela foi tão bem honrada e louvada que o presidente teve que falar assim: eu sou o esposo dela, eu sou seu esposo. Como a dizer, vocês falando bem dela, estou sentindo orgulhoso. Eu quero falar do outro lado agora da igreja. Porque Deus não faz isso conosco no sentido do presidente e sua esposa. Deus faz isso conosco de um outro lado. E você vai ver. Eu vou primeiro ler aqui partes que fere, dói, eu não sei o que faço. A mensagem é almas encarceradas hoje. E eu vejo almas encarceradas hoje, não é tanto o mundo mais, tem muita alma encarcerada dentro da mensagem, dentro do meu ministério. Não sei se está dentro da minha casa também. Muita alma encarcerada. Então, isso é doloroso, você vai fazer o quê? O profeta chegou ao ponto de dizer: mas pode ser esta a terceira etapa, mas se eu for, Senhor, eu tenho filhos. Ele sabia, e ele estava pregando exatamente a mensagem da hora. Almas que estão em prisão agora. Elas não percebem, elas não reconhecem, você pode falar o que você quiser, você pode corrigir, elas não entendem, elas continuam petulantes, grandes, elas têm que ser ovacionadas, se você não falar bem delas, se não levantar essas mulheres todas, elas não sentirão bem, não estão parecendo filhas de Deus. Elas estão parecendo mais Jaqueline do que filhas de Deus. Aí o profeta falou sobre este versículo e eu li para deixar aqui para vocês. Note bem o grande tempo em que vivemos. 122 almas encarceradas hoje. Aqueles profetas repreenderam as mulheres modernas de seu dia. Irmão, não tem um profeta de Deus que repreende uma mulher santa. Você tem que ver quando a pregação te fere, porque você é moderna. Você é moderna. Se você não for moderna, a pregação não te fere, ela te abençoa, ela te ajuda. Mas você quer ver ser uma mulher ferida? É ser uma mulher moderna. É ser uma moça moderna. E depois vai falar mal do pastor, mal dos profetas. Tem ninguém que presta para eles. O que aconteceu nos dias de Noé é que Deus deu uma olhada para a terra, até os filhos de Deus tinham entortado. Amaram as filhas dos homens, porque elas eram modernas. E hoje o que ama é uma igreja moderna. É a mulher que está chamando a atenção do homem. Uma mulher antiga não chama a atenção do homem moderno. Para chamar a atenção do homem moderno tem que ser uma mulher moderna.
Para chamar a atenção de um homem antigo, tem que ser uma mulher fora da moda. E chama a atenção dele. Mas a mulher moderna chama a atenção do homem moderno. A igreja moderna chama a atenção do crente moderno. Aleluia. Nos prova a história que aqueles profetas repreenderam as mulheres modernas de seu dia. E ambos pagaram o preço por isso com suas vidas. Não pense que eles repreenderam as mulheres modernas e que elas deixaram eles em paz. Mataram-nos. Quando não mata, como fez Jezabel, mata na língua. Nos prova a história mesmo que em ambos os tempos o mundo era da mulher. Ou seja, quando as mulheres controlavam tudo. As mulheres controlavam tudo. E muitas vezes hoje o marido, para ficar bem com a mulher, tem que deixá-la controlar. Se ele é o homem de casa, não o machista, o machão, mas aquele homem bíblico do lar, o cabeça, ela nunca foi costela. Ela sempre deve ter sido uma parte de orelha, um pedacinho para cima da orelha. Alguma coisa ela deve ter sido. Ela nunca foi costela. Isso não é de hoje, não. Começou lá atrás. E por isso, e você tem que saber que quem fez isso foi a primeira mãe, que foi Eva, que foi a primeira mulher que adulterou. Que tinha uma semente no ventre e que para Adão poder continuar com ela antes que Deus chegasse, como disse o pastor Joel, ele já jogou a semente dele também lá dentro. E ali tinha uma semente de Adão e Deus não pôde matar a Eva. E aí tem a semente de Deus dentro de nós, Deus não pode nos matar, porque tem uma semente. Nós erramos, quantas vezes nós erramos? Mas Cristo veio e jogou a semente dentro de nós, acabou. Nos protegeu. O que é protegido é a igreja que não é moderna. A igreja moderna não é protegida, não. Por Deus, não tem proteção, porque a proteção está na semente. E a igreja moderna tem a semente do diabo nela. Eu não estou bravo, nem comecei. Quando as mulheres controlavam o mundo. Agora observe bem o nosso dia. Nós, neste país, naquele dia, no tempo do profeta na América, está em todos os países hoje. Algum dia teremos uma como presidente. E parece que está sucedendo agora mesmo. A verdade é que ela é a presidente. O presidente Kennedy é somente um cabeça nominal. Um sem poder. E muitas vezes o homem dentro de casa, ele é um cabeça nominal. Marido, cabeça, mas sem poder. O pastor é um marido, é um cabeça, mas sem poder. Cristo não é assim, não. Quando Laodiceia fez isso com ele, foi embora. Largou ela falando sozinha. E arrumou outra, porque ele tem direito de fazer isso. Ele tem direito. Ela não tem, mas ele tem direito. Ela não pode, mas ele pode. Amém? Eu vou deixar assim. Se eu for entrar em casamento e divórcio, onde eu vou? Não faz muito num país estrangeiro onde eles estavam de visita, ela recebeu tanta honra e louvores que o próprio presidente disse: eu sou seu esposo. Isso foi o presidente dos Estados Unidos. Ela é quem fixa as modas e todas as mulheres a seguem. É tal como foi Jezabel. Quem é que fixa as modas na igreja? Vamos ver quem é que está fixando modas na igreja. É a mulher do pastor, mulher do diácono, mulher do obreiro, filha de pastor, filha de diácono. Quem é que está fixando as modas na igreja? Com quem vocês têm aprendido?
123. O título já é pesado. Almas encarceradas hoje. Estou lendo a mensagem que veio de Goiânia. Tem a outra que veio dos Estados Unidos, que os parágrafos não dão certo. Mas é a mesma coisa. Vocês têm ouvido minha mensagem intitulada Religião de Jezabel. Agora pode ver onde estamos. Notar o que sucedeu aqui nesta cidade, como que há umas 2 semanas. Eu vou deixar passar isso aqui. Ele está falando da marca da besta. Ele vai falar sobre igrejas unindo uma com a outra, e pregador pregando na igreja deles e sendo uma verdadeira bênção, né? E eles estão satisfeitos porque eles estão unidos e não sabem que aquilo é a marca da besta. 124. Almas encarceradas hoje. Sim, eu o sei bem, porque é exatamente o que está escrito em meu livrinho de profecias, desde o ano de 1933, que isto sucederia. Não se dão conta que isso é Satanás unindo-os assim. É Satanás unindo-os assim. Tem hora que você tem que ver se é Deus ou é Satanás. Tem hora que a coisa é tão próxima, irmãos. É tão próximo, você tem que dar uma parada, tem que orar e ver, esse é Deus ou é Satanás? Porque está tão próxima. Nós estamos vivendo no tempo do paralelo. Da coisa tão próxima. Ela está próxima. Você vê o que está fazendo Deus, vê o que está fazendo o diabo. Está tão próximo. E os 2 espíritos estariam tão próximos nos últimos dias, diz o Senhor Jesus em Mateus 24, 24, que se possível fora, e enganaria os próprios escolhidos. Tão próximo, que ele fica, qual que é Deus? Quem que é? Tão próximo, tem que ter uma luz, uma revelação. Gente, dentro da mensagem hoje, os 2 espíritos estão tão próximos, que estava difícil para entender, para separar qual é de Deus aqui. Mas quando o irmão Brana revelou os selos, os pentecostais disseram, esse não é não, que é de Deus é nós mesmos. Vamos ficar na Santíssima Trindade, vamos ficar por aqui, porque já falou contra a nossa denominação. Esse não é. Graças a Deus, eles se sentiram livres. Era a hora que Cristo foi expulso da igreja e já estava do lado de fora. A coisa estava próxima. Mateus 24, 24. Agora, irmãos, Mateus 24, 24 não cumpriu só naqueles dias. Não foi dito à toa quando Jesus veio na terra. Isso está repetindo outra vez. Os 2 espíritos estão tão próximos que você não sabe qual é o verdadeiro hoje, porque o verdadeiro está dentro da mensagem. E o falso está dentro da mensagem. Se o falso fosse fora da mensagem, seria diferente. Você identificaria logo. Todo mundo pode identificar hoje, pentecostalismo é anticristo. Você pode identificar os cristãos nominais como anticristo e marca da besta. É fácil. Mas eu quero ver você identificar dentro da mensagem. Agora que eu quero ver, porque os 2 estão dentro da mensagem. Uma vez estava dentro de Laodiceia, hoje está todos os 2 fora de Laodiceia. E o verdadeiro já está na pedra de coroa, e o outro está engastalhado por aí. E Deus tem alguém que ele vai dizer para alguma pessoa, não no espírito de baixeza, como diz aquele presidente, porque ele foi inferior. Deus não, ele é superior a nós. Mas ele vai dizer também para alguém, olha, não mexa com ela, ela é minha esposa. Não toque nela, ela é minha esposa. Depois eu chego lá, eu vejo, dá tempo, meu irmão. Hoje me disseram que eu tenho menos tempo ainda. Eles estão me passando a perna. Olha aqui, meus irmãos, mas isso daqui é tão bom. 124 eu estava lendo, né? Do almas encarceradas hoje. A Bíblia nos diz isso. Imediatamente, depois que todos chegarem a ser um, então será quando todo movimento interdenominacional será acabado. Interdenominacional será acabado quando todos forem um. As denominações já estão formando tudo um.
E o interdenominacional é o povo que está fora, é a noiva. E isso será acabado. Ali será quando surge a marca da besta. Não tenho tempo para entrar nisso, já são... Bom, vamos 125 agora. 125. Agora, note bem o que tem sucedido. Os profetas naqueles dias repreenderam a essas mulheres. Cheguei lá outra vez, irmãs. Segura aí. E por isso foram chamados odiadores de mulheres. Correto? A história nos prova que foi assim. Nenhum verdadeiro profeta viveu lambendo mulheres. Nenhum verdadeiro profeta. Eles se posicionaram. Você vai ver, ninguém gostava de conversar com Elias. Para começar, o homem parece que nem vivia dentro da cidade. Não conhecia pai dele, mãe dele, não conhecia nada da genealogia dele. É o tisbita, morador lá de Gileade. Não conhecia mais nada desse homem aí. Só sabe que é o tisbita. Mas quando ele entra na cidade, olha, não para uma mulher. Ele fala de tudo. Depois que ele foi embora, disse, graças a Deus, aí ficou Eliseu. Você não pensou que ia descansar, as mulheres diziam, graças a Deus, Elias morreu. Daqui a pouco aparece Eliseu lá, pregando que nem um louco também. Eu falei, ele de novo aí. Aí Eliseu foi embora, passou muitos anos. Aparece João Batista. Diz, que é isso? Ó, o homem de novo na terra. Falava contra mulheres, olha, falava contra o rei não dá conta das coisas. Se um profeta levanta hoje, se um verdadeiro pregador levanta hoje, ele tem que falar contra essa moderna Jezabel, que muitas vezes a moderna Jezabel é a nossa casa, é a nossa igreja. É o povo que nós olhamos para eles, que nós pregamos para eles. Irmão Brana ficou decepcionado quando Deus mostrou para ele numa visão a noiva dos Estados Unidos. A hora que passou, ele diz, oh, tinha que fechar os olhos. Que ela estava toda despida. Aí Deus falou para ele, não, ela volta novamente porque ela é ômega. Aqui tem a ômega, a noiva ômega. Aí quando passou a ômega, irmão Brando diz, eles cantavam firmes avante hostes da fé. Totalmente diferente, descalços, vestidos de branco, cabelos longos, aquela bênção. Elas não eram modernas, provável que elas não tinham pastor, nem fariseu e nem moderno. Hoje você tem que posicionar a coisa no lugar certo. Tem que posicionar. E ele chamava esses pregadores do passado de odiador de mulheres. A história nos prova que foi assim. Agora espere um momento. Para vocês que estão apontando as referências das Escrituras, apontem 1 Timóteo 5,6, onde a Bíblia nos diz que a mulher que vive nos prazeres do mundo, esses não podem ser os prazeres de Deus. Assim sendo, tem que ser prazeres do mundo. A mulher que vive nos prazeres do mundo, cortando cabelo, usando essa roupinha apertada, usando essa roupa curta, mostrando o seu corpo, essa roupa transparente. A mulher que vive nos prazeres do mundo, a Bíblia diz, a mulher que vive nas delícias do mundo, vivendo está morta. Vivendo, Deus vê quantos, no mundo, Deus já olha, só tem defunto. Mas o pior de tudo é Deus olhar nas nossas igrejas, nos nossos lares, na família de pastor, na família de diácono, na família de obreiros, nos nossos ministérios, e Deus vê as defuntas, que vivendo está morta, porque vivem prazeres. Elas estão saindo e colocando seus biquínis ainda em praia, elas estão tendo prazer com essas roupinhas apertadas na presença de homens, e quer que o pregador fale bem,
Eu não tenho mais o que pregar, eu tenho que condenar essas coisas. Vocês tratam de mim, da minha família, e ainda que não tratasse, eu teria que pregar para as paredes e dizer: vocês estão errados. Eu sei que tipo de pregadores esse tipo de mulher moderna deseja. Um que não mexa com elas, não fire sua moral. Porque elas não têm, elas perderam no berço. Se o pai e a mãe deu, elas perderam no berço. Você pode ser criado num lar evangélico. Vê a condição de nossas filhas hoje. Vê a condição de esposas hoje. Vê a condição de homens hoje. Aí vão chamar nós de odiadores de mulheres. Os profetas do passado pregaram desse jeito. Eles viram que Eva tinha errado. E qualquer um poderia fazer uma mensagem para Eva de grande misericórdia. Mas só o Adão podia salvá-la. Só o Adão. Só tem uma mensagem que te salva. É Cristo em carne. Cristo, diz o profeta, saiu da letra e entrou na carne. Cristo saindo da letra. Cristo saindo de Apocalipse 10:7 e entrando na minha carne, na sua carne. Para cumprir as Escrituras, vocês têm que saber que nós não podemos apenas carregar um livro chamado Bíblia, nós temos que ser a Bíblia de hoje. Eles estão querendo a linguagem de hoje, então pega o crente que crê na mensagem de William Marlon Branham, já está traduzido. É a Bíblia traduzida na linguagem de hoje. Eles não percebem isto. Fere esses pregadores, fere esses profetas. Mas Deus está dizendo: ela é minha esposa. Aleluia. Mulher que vive nas delícias do mundo, vivendo, está morta. Eu teria alguma coisa para moralizar um pouquinho, para que a mulher veja o que a mãe de Lemuel foi, o que ela ensinou ao seu filho. Olha Provérbios 31, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado. E a ela nenhuma fazenda faltará. Ele pensa que é vaca. Que não falta vaca, boi, porco na chácara. Não. Para ela nenhuma fazenda faltará. Seja coisa natural, seja moral. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Isso que é mulher. Você achar uma mulher que só faz bem e não faz mal. Nem Eva foi assim. Busca lã e linho. E trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante. De longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa. Que tipo de mulher é esta? E a tarefa às suas servas. Eu vou parar por aqui. Ela dá tarefa para a serva, porque ela levanta mais cedo. Ela levanta para colocar as pessoas no lugar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Naquele tempo existia tudo isso. Hoje, meu Deus do céu, a mulher toma conta só da casa dela, uma coisinha. Lá não. Tinha servas, que hoje chamamos de empregada. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Porque ela estava trabalhando também. Leia esse capítulo 31 para você ver. Ela está trabalhando, ela está tecendo. Que vai encontrar uma igreja preguiçosa,
Uma mulher fora do seu lugar, ela nunca para no seu lugar, no lugar do seu dever, para ser esposa, amar seu marido, criar seus filhos, ficar quieta dentro de casa. Ela está louca para passar para o escritório de alguém, para ir a algum lugar que não é o posto do dever dela. E depois, quando que o coração do marido pode estar confiado nela? Quando? Está fora do lugar, a igreja está fora do lugar. Enquanto ela não chegar no lugar, irmãos, ficamos essas eras todas fora do lugar. Aí Deus mandou o 7º anjo para colocar a coisa no lugar outra vez. E quando ele chega, as pessoas dizem: olha esse louco aí outra vez. Está parecendo João, está parecendo Paulo. É o mesmo, é o Espírito Santo. E você pensa que o irmão Brana partiu e que acabou isso? Não, tem que existir ainda pregadores para pregar essas coisas, não importa que isso doa na minha própria carne, eu tenho que sentir isso na minha própria carne, na minha própria família, na minha própria igreja, no meu próprio ministério, eu tenho que sentir isso aqui na minha carne, mas eu tenho que pregar isso, essas coisas têm que ser ditas. Porque não é para qualquer uma que Deus vai dizer para o fulano assim: essa daí é minha esposa. Não é para qualquer uma, é para essa que parou no posto do dever. É para essa que respeitou que o coração do marido está confiado nela. E para o coração do marido estar confiado nela, olha que tipo de mulher ela deve ser. Ele te redimiu, Ele te regenerou, Ele perdoou nossos pecados ao ponto de nos justificar, que lançou nossos pecados no mar do esquecimento e Ele nunca mais lembra. Mas a coisa mais difícil hoje é o homem justificar sua esposa, ele justificar sua esposa, porque ele justifica, mas ele lembra. Então ela nunca é justa diante dele, porque ele está lembrando a vida inteira. O único que esquece é Deus, o homem não esquece. O profeta diz que nós não esquecemos, e não adianta pensar que esquece, que não esquece não. E aí vem o sofrimento da igreja. A mulher que vive em delícias do mundo, vivendo está morta, vivendo, andando na rua, vindo para a igreja, carregando Bíblia. E Deus olha, ela é morta. O outro pastor vai dizer assim: não, filha, você veio adorar a Deus, Deus te abençoe olhinhos pintados, Deus abençoe corpinho ajustado, Deus abençoe violão ou cavaquinho, seja lá o que for, Deus te abençoe. Mas para você ver, diante de um profeta de Deus, para você ver o que ele vai falar. Ó cavaquinho morto, ó violão morto, você não reproduz som mais, perdeu as cordas. Isso é o que disse o profeta São Paulo: a mulher que vive nesta condição mundana, enquanto vive já está morta, e se ela rejeita a misericórdia, pode atravessar a linha da separação, e então já não haverá lugar para ela. Quando fala, ela ainda fica birrenta ali, que nem criancinha, esfregando o pé, mas esse pregador é terrível, e ela fica se esfregando o pezinho aqui dentro da igreja, e quando não pode para esfregar o pé, esfregar a língua. Então, onde estarão os seus olhos pintados, o seu cabelo cortado? É que ela tem atravessado a linha e não há maneira de voltar. Que é a pior coisa, se você prega, a pessoa está errada, mas ela conserta, ela não atravessou a linha. Mas se você prega e ela ainda fala contra, é porque já atravessou a linha. Não tem jeito de voltar mais. Alma encarcerada hoje. Até quando nós vamos ficar pregando, lamentando, pais falando com filhos, chorando, pedindo a Deus misericórdia, esposas que nunca param no lugar delas, sempre elas têm sua razão, seus direitos, e a lei do dia te dá todo esse direito, porque dá direito até para o bandido, quanto mais para uma mulher. Tem direito para o bandido, que vai preso, tem que dar bife para ele. E não dá não para você ver o que ele faz na cadeia. Não trata bem dele não, que direitos humanos vai lá para defendê-lo.
Não quero que ele morra também, não. Mas vai trabalhar para comer. Trabalhar. Dá uma picareta. Picareta. Você dá uma picareta para um picareta desse, você pensa bem o que vai fazer, vai meter a picareta nos outros. O que faz, será, para cuidar de um tipo de gente desse? E muitas vezes estão dentro da igreja, tanta alma encarcerada. É que ela tem atravessado a linha e não há maneira de voltar, e tem que haver um ministério que pregue para ela. Porém, recorde, por esse tempo tudo já haverá cessado. É uma coisa horrenda. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel disse assim o disse, porém não haverá tempo para a redenção. Haverá maravilhas, mas não há tempo para a redenção. Tudo está então é terminado, porque o Cordeiro já haverá tomado seu livro e a redenção haverá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado, logo prosseguiu para aqueles que estavam encarcerados e não podiam se arrepender. Já não havia tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir, diz William Branham. 126 almas que estão em prisão agora. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele diz assim, ó, que tal se isso pudesse ser a terceira etapa, aos que estão perdidos eternamente? Que tal se assim fosse? Oxalá que não seja. Porém, e se for? Pense bem por um momento, que tal se assim for? Deus não o permita. Eu tenho filhos, você não tem? Eu tenho filhos, mas isso parece estar muito perto. Você pode pregar, você pode advertir, ou eles dão com a cabeça, com o ombro, com o beiço. Não precisa falar lábio, não. A Bíblia diz meneia o beiço, não diz que meneia os lábios, não. Meneia o beiço. Deveriam fazer da forma correta. Oh, estamos arrependidos, queremos essa mensagem. Olha, eu não sabia disso, eu quero perdão, meu Deus, tem misericórdia. Eu vou consertar, o marido consertar, a esposa consertar, os filhos consertar, o pastor consertar, a igreja também. Vamos, Senhor, eu escutei essa mensagem, mas meu Deus, quanto mais eu vejo essa coisa mais perto, eu vejo que a minha carne me tenta mais, me dá mais problema, e eu fico mais problemático ainda, por isso que eu fico desse jeito. Não estamos vivendo uma vida celestial, estamos aqui num corpo físico sofredor, angustiante, cruciante, estamos aqui num corpo ainda que padecemos e que sofremos tentações, e que precisamos suplicar misericórdia, e você vê que a terceira etapa é pregando aos perdidos, que não receberão perdão, que não tem cordeiro no altar mais, essa é a terceira etapa. Não tem cordeiro no altar, então o que adianta você prega, mas eles já atravessaram a linha da misericórdia. Eu tenho pensado, Senhor, não deixa, eu tenho tantas falhas, eu também tenho as minhas, porque uns têm de um jeito mais grosseira, e nós temos as nossas, uns têm as falhas que são visíveis, e muitos de nós temos falhas que não são visíveis, e nós nos aparentamos santos, mas são com falhas invisíveis. Por isso que os outros veem nós santos, porque temos falhas, mas falhas invisíveis. Não está à vista dos outros, e nós vemos mocinhas, mocinhos, e outras pessoas errando já claramente, elas estão falhando, e aquilo ali você vê, está na cara que erraram, é visível o pecado delas, deles, mas e o nosso, muitas vezes, que são pecados invisíveis aos olhos dos homens, mas diz o Senhor Jesus, que aquilo que o homem fizesse escondido, ele manifestaria do telhado. É a hora. O que é isso, meu Deus? Será que eu escuto mensagem, ela não mexe comigo? Mexe também. Atravessei eu a linha da misericórdia, não tem conserto mais? É o dia que eu vivo, é o dia da pressão, é o dia que você vive, dia da pressão, não sabe mais o que fazer. Amém. Eu teria aqui o terceiro selo, que ainda daria essa parte
não toques no azeite e no vinho, porque esta é minha esposa. Lá do terceiro selo, quanto mais hoje nós, do quarto selo, não toque neles. Eles têm a revelação, eles são águias. Não toque neles. Eu sou esposo dela. Eu sou seu esposo. É Deus falando, eu sou seu esposo. Não mexa com esse grupinho, não mexa com esse povo que tem essa revelação. Não mexa. Senhor Deus, nós não sabemos mais o que fazer, mas nós queremos prosseguir, crendo nesta verdade, nesta palavra. Algo dói dentro da nossa alma, Senhor. Só o Senhor pode nos consertar. Pecados visíveis e invisíveis. Que o Espírito Santo dê um fim nessas coisas todas, porque a nossa dívida já foi paga. O sangue já apagou todo o nosso pecado. Não há mais pecado para o crente nascido de Deus, porque não pode pecar, porque a divina semente está nele, e não pode pecar porque ele é de Deus. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a sua luz brilhe em nosso coração a cada dia. Amém, Senhor. Amém.